Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Sobre medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, com grande alegria essa noite, o coração de todos, paz seja com vocês. Eu vou ler junto com você essa noite Êxodo capítulo de número 3. Aleluia. Êxodo de número 3. Vamos ler alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória ao Rei amado. Êxodo capítulo de número 3. Você que trouxe sua Bíblia, acompanhe-me, por favor. Versículo de número 1. Extensa leitura, porém totalmente essencial para a palavra que Deus estabeleceu para uma noite como essa. Vamos ler do capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 9, para você entender todo o contexto da palavra a ser ministrada essa noite. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse Moisés: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virara para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu ao olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu vou ler de novo esse versículo, porque ele é muito importante, porque é causa, motivo, razão e circunstância de boa parte daquilo que será ministrado essa noite. E disse Deus: tenho visto atentamente, ou seja, não perdi nada, observo em detalhes, estou vendo tudo, nada tem passado despercebido, nenhuma oração tem deixado de ser ouvida, nenhuma lágrima tem deixado de ser anotada. Ele disse assim, e disse Deus: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana, brota, flui leite e mel, ao lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus
e dos jebuseus, e dos heveus, e dos jebuseus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Amém. Pode apagar, por favor. Toda obra de Deus é boa. E toda boa obra de Deus traz grandes mudanças na nossa vida. Toda vez que há concluído a obra de Deus, há muitas coisas a serem ponderadas. A mais básica, como propósito, é sempre de que as coisas ficarão melhores do que um dia elas já foram. Então, desejar tal obra da parte de Deus sobre a nossa vida faz parte da natureza em que recebemos do Espírito. Porque Deus sempre, em tudo, em todo o tempo, quer tornar a sua vida muito melhor do que ela é. Porém, tal obra, nem sempre, ou boa parte das vezes, é muito mal interpretada. Temos dificuldades de lidar com as ações de Deus durante esse processo de transformação ou de melhoria. Porque quando Deus coloca a mão, Ele vai remover, Ele vai tirar, Ele vai arrancar. E em determinado tempo parecerá nada mais do que uma grande bagunça. E é importante entender que isso é resultado do processo. Até que a obra seja conclusa. Pouco se entende em relação àquilo que Deus está fazendo. Por isso, por recorrência da natureza humana, não a divina, mas a nossa humana, passa-nos a infeliz ideia de que para algumas coisas desistir é muito melhor do que continuar. Porque o processo gera dores. Embora a conclusão dele traga resultados incríveis, mas antes de concluso, o processo gera dores em todos os aspectos. Talvez um dos mais evidentes é o da pressa, é o do tempo, principalmente para quem é acelerado. Precisa de algumas coisas para ontem. Lidar com Deus nesse processo também é difícil. Porque Ele vai tratar coisas que nós temos na nossa vida como coisas intratáveis. Ele vai falar a respeito de algumas coisas que vão mexer com o nosso brio. Assuntos que nós evitamos de tratar, evitamos de comentar, porque nos expõe. Comum também não entender a rispidez de como Deus, em alguns momentos, fala conosco. Se já não bastasse, se já não estivesse no meio de uma luta, se já não estivesse no meio de uma aflição, se já não estivesse sozinho, se já não estivesse decepcionado, se já não estivesse chateado, se já não estivesse fraco, ainda Deus nos exorta. Parecendo ser Ele tão amigo quanto todos os outros. Mas assim, ainda assim, ouvindo suas duras palavras em momentos difíceis da vida, ainda é pior quando Ele simplesmente se cala. Grita comigo, mas não fica quieto. As irmãs que o digam. Fala alguma coisa, mas só não fica sem falar nada.
Eu acho que elas herdaram isso de Deus. Ele simplesmente se cala. E o calar de Deus dá-nos uma falsa sensação de que Ele nos abandonou, ou pelo menos não faz questão de nos ouvir. Mas olha, o ouvir é imediato. É exatamente logo depois que você falou. Para algumas coisas é muito antes de você ter falado. Mas a resposta é no momento exato. Ele não fala no tempo em que desejamos, porque se Ele libera a palavra, nós nos precipitamos. E mesmo calado, Deus está falando. Cabe a nós, não de forma auditível, cabe a nós de forma perceptível, interpretarmos suas palavras através de seu comportamento de silêncio. Comum assim, em momentos como esse, de silêncio, é ouvir Deus dizendo assim: fica quieto como eu. Faça como eu. Fecha a boca. Não fala porque estraga o que eu estou fazendo. Ou então, espera. Está em processo. Para que Deus possa estabelecer grandes coisas como Ele disse que faria. E em meio a essa nossa ansiedade e essa nossa pressa em relação a algumas coisas, para que Deus possa cumprir as promessas que Ele disse que faria. Para situações específicas da nossa vida e promessas específicas, Deus tem lugares específicos para nos levar. Existem lugares e lugares, e cada área de tratamento existe um lugar específico. E para cada promessa que Ele nos fez, existem lugares de treinamentos específicos. Essa noite, eu quero falar sobre um lugar de revelação e transformação. Todo lugar de revelação é um lugar de transformação. Não há por que Deus te revele ou se revele sem que Ele esteja lutando para que você passe pela transformação. O propósito de tal revelação é transformar-nos. Você gostaria de ir para esse lugar de revelação e transformação? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você gostaria de ir mesmo para esse lugar de revelação e transformação? Deixa Deus ver então, eu já vi, deixa Ele ver agora. Diga assim: me leva, Senhor. Me leva aí, só quem concorda, me leva a esse lugar. Eu quero lugar de revelação. Eu quero lugar de transformação. Gostei, Gabriel. Diga: eu quero lugar de revelação. Eu quero esse lugar de transformação. O endereço deste lugar chama-se deserto. Bom, você já concordou? Você já assinou os termos? Você já disse: Senhor, me leva? E olha, ao final do culto, o carrão de Deus estará estacionado ali, escrito assim, ó: destino deserto. Deserto. Por quê, pastor? Porque o deserto é um ambiente propício para que muitas coisas mudem em nossa vida. O deserto é exatamente esse lugar aonde o ambiente em si nos proporciona termos revelações incríveis a respeito de Deus. E principalmente, por causa das revelações, passarmos pela transformação que nós precisamos para entrar na terra que Deus nos prometeu. Essa obra começa na vida de Moisés e o texto em que lemos é prova disso.
Um homem que foi preparado para guiar o povo no deserto. Um homem que teve 40 anos de escola no deserto para exercer um ministério de 40 anos. O texto que nós lemos descreve exatamente tudo. Desde o chamado de Moisés até desde Moisés e o preparar de Deus até o chamado e por fim o propósito desse chamado. Se você for observar ao longo do trajeto o quanto Moisés foi preparado por Deus, você vai entender que ele só foi o líder que ele foi, porque antes de ser o líder que ele foi, ele serviu no deserto. E olha, eu preciso que você entenda, quem nunca passou pelo deserto não pode aconselhar quem está passando por lá. É uma grande falha procurar pessoas que nunca saíram do deserto, nunca pisaram na terra prometida para dar conselho como chega a um lugar que nunca foram. Por isso Moisés, 40 anos no deserto, para exercer um ministério de 40 anos no deserto. Ele sim podia liderar, ele sim estava aprovado, mas até que isso acontecesse na vida de Moisés, antes de Deus tratar o povo, Deus trata com Moisés. Em determinado momento, Deus diz assim para Moisés: Moisés, coloca a mão no teu coração. Moisés coloca a mão. Tira a mão do teu coração e olha para a tua mão. Moisés tira a mão e olha, a mão de Moisés está leprosa. Pastor, o que Deus estava tratando na vida de Moisés? Deus estava dizendo assim: assim como está o teu coração, assim será a obra das tuas mãos. Um coração leproso sempre vai gerar uma obra leprosa na vida dos outros. Assim como está o seu coração, assim será as obras das suas mãos. Moisés, olha, Deus, misericórdia. Deus diz: coloca de novo a mão no teu coração. E ele pega a mão leprosa e coloca no coração. Eu não sei que oração ele fez, eu sei que ele entende alguma coisa. Deus diz: olha para as tuas mãos. Quando ele olha, as suas mãos estão limpas. O deserto é esse lugar que nos coloca nessas condições de purificação. Deus vai tratar, e Deus, ao tratar com Moisés, vai estabelecer algumas coisas, e nesse processo de estabelecimento, estando ele pronto para liderar, muitos eventos ocorrem, até que, depois de todas as pragas, depois de todos os eventos, depois de toda a espera, Faraó acaba consentindo para que o povo vá para o deserto com um propósito: adorar a Deus no deserto. Olha que lindo. Moisés diz assim: Faraó, Deus mandou que você libere o povo para que vá no deserto celebrar e adorar. Gente, celebrar e adorar é bom quando a barriga está cheia. Celebrar e adorar é bom quando as coisas estão dando certo. Celebrar e adorar é bom quando tem dinheiro no bolso, quando a conta está paga. Celebrar e adorar é bom quando você está com a cabeça fresca e não há preocupação. Celebrar e adorar é muito bom quando tudo está muito bem e você tem toda a saúde que você precisa. Agora, celebrar e adorar no meio do deserto não é fácil. Embora na contramão da lógica, eu entendo que o ambiente do deserto é um ambiente propício para que haja celebração e adoração na nossa vida. E quem não aprendeu a respeito da celebração e adoração no deserto, terá grandes dificuldades quando tiver que passar por lá. Mas há uma razão específica, ou há razões específicas para que Deus tire o povo do deserto. Aliás, Deus guia o povo do deserto. Primeiro, o texto que nós lemos fala que Deus faz isso porque Deus precisa tirar o povo dele do Egito. Deus olha para o quanto esse povo está sofrendo. Deus olha para o quanto esse povo está passando por aflição. Deus olha para o quanto esse povo está passando por dificuldades. E Deus, com sua mão forte, vai remover esse povo do Egito para
conduzi-los até uma terra que seja o oposto da terra que eles estão vivendo. Deus está tirando esse povo, diz a Bíblia, da terra da sua aflição. Deus está removendo esse povo da terra da sua humilhação. Deus está tirando esse povo da terra da escravidão. E Deus vai conduzi-los até a terra que Ele deu àquele povo por promessa. O grande problema é o trajeto do lugar aonde eles estão até o lugar aonde Deus disse que eles seriam levados. O grande problema é de um ponto a outro, é exatamente o processo. Segundo, Deus não só vai tirá-los do Egito, mas o próprio deserto é um ambiente para que o Egito seja tirado deles. Deus os tirou do Egito, agora cabe a eles tirar o Egito deles. Deus tirou a vida deles de lá, cabe a eles agora tirarem o Egito do seu coração. E enquanto o Egito está no seu coração, eles estão no deserto sendo tratados. Enquanto o Egito está em seu coração, eles estão no deserto sendo tratados. Enquanto o Egito está em seu coração, eles estão no deserto sendo tratados. Porque o deserto é um lugar de revelação que vai produzir transformação. Deus não te leva ao deserto para conquistar. Deus não te leva ao deserto para adquirir. Deus não te leva ao deserto para ganhar. Pasme, senhores, não é para que as coisas deem certo. Algumas vezes é para que as coisas deem errado. Pasme, senhores, não é para que algumas coisas tenham bons resultados. É o oposto, para que algumas coisas não tenham resultados algum. Porque o deserto é para arrancar o quanto há do Egito no coração dessas pessoas, no nosso coração. Eu conheço pessoas que saíram do mundo, mas que o mundo nunca saíram dessas pessoas. Não estão lá no mundo, mas o mundo está lá nelas ainda. E Deus, na sua ação transformadora, trabalha de todas as formas, e para que isso mude, Ele tem um lugar de mudanças chamado deserto. Deserto. E se não bastasse, por último, a Bíblia diz assim, que quando o Faraó, junto com seus carros, cavalos e cavaleiros, perseguem o povo de Israel, até um determinado local próximo ao Mar Vermelho, a Bíblia diz que o Mar Vermelho se torna a sepultura de Faraó e todos os seus carros, cavalos e cavaleiros. Por quê, pastor? Porque a terra prometida não era para os egípcios. Eles perecem ali, porque eles não vão tomar posse de uma terra que não era para eles. Não vão tomar posse. Então, ali é o fim de uma parte de egípcios que está perseguindo o povo de Israel. Porém, eu disse de manhã, só para você entender, a cultura ocidental e oriental diferem em muitas coisas. Uma delas, destaco agora, é a importância do qual nós chamamos de naturalidade e nacionalidade. Exemplo, eu sou de nacionalidade da cidade de Paranavaí. Pois é. Mas minha nacionalidade é Brasil, eu sou brasileiro. Já minha esposa nasceu na cidade de São Paulo e também no estado de São Paulo. E por isso,
brasileira. Olha que legal. Eu sou paranaense, a minha esposa é paulista e os meus filhos são catarinenses. Eu entendi com isso que o cruzamento de paranaense com paulista dá catarinense. É uma outra raça. Pega o paranaense, da raça paranaense, cruza com pega a raça pura dos paranaenses, cruza junto com as raças puras dos paulistas, mistura tudo nas catarinenses. Não mistura as duas raças, né, Vitor? Tu também, né? Paulista e paranaense. Tu paulista, Isabela paranaense. Vai nascer catarinense, misturado. O que os meus filhos são? Paranaense ou catarinense? Irmãos, fazia 400 anos que o povo de Israel, 400 e poucos anos que o povo de Israel já estava lá no Egito. 400 e poucos anos que o povo de Israel estava no Egito. Desde lá de José, quando vai com Jacó e toda aquela história. Então, até Moisés, passa-se 400 e poucos anos, gente. 400 e poucos anos que o povo de Israel está ali no Egito. Mas se é o povo de Israel, e esse povo está ali há 400 e poucos anos, aonde é que esse povo nasceu? Porque nenhum deles haviam ainda pisado na terra prometida. Se é o povo de Israel nasce no Egito, então como podem ser o povo de Israel? Porque para ser brasileiro tem que nascer no Brasil. Tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, a primeira coisa que chega lá é engravidar a esposa para ter filhos americanos. Nacionalidade americana. Só que eu disse, a cultura ocidental e oriental são tão diferentes, que a cultura oriental não trata por sua naturalidade e nem sua nacionalidade, mas por sua, Deus diz aqui no texto, descendência. Os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. O meu povo, os meus filhos, os descendentes. Não importa, irmão, se nasceu em Santa Catarina. Os meus descendentes são os meus descendentes, assim como os teus. É assim que Deus está tratando o povo de Israel. O problema é que, por 400 e poucos anos no Egito, é comum absorver a cultura do Egito. Gente, meu filho é o único em casa que gosta de feijão preto de verdade. Feijão para nós, paranaense, é carioca. A gente come preto, irmão, mas tem que ter pelo menos assim uma perninha de porco dentro, uma linguicinha. Mas não é? Tem que, se tiver assim um courinho ali, um negócio, tá bom, vai. Mas não é o nosso... A nossa cultura alimentar é diferente. O nosso feijão é diferente. O nosso feijão é carioca. O nosso arroz é arroz branco. A nossa comida é mais clara. Mas meu filho gosta de feijão preto. E por mais que eu fale porta, porteira, portão, porcaria, porco, leite, ele troca o S pelo X igual o catarinense. Nós. Nós. Tu sabes? Meu Deus. Meu Deus. Ele fala, meu Deus. Porque absorve. Pois é, Isabelle. Absorve a cultura local. Embora não seja de seus pais. Então, para que Deus conduza o seu povo como o seu povo e pise na terra em que ele disse, Deus vai tratar essas coisas da vida de seu povo. Por quê? Porque o Egito é algo que deve morrer dentro de nós enquanto estamos no deserto. O deserto é para matar o Egito na nossa vida. Sabe qual era a dura missão? De fato,
por descendência abraânica, por naturalidade egípcia, era Deus se revelar para que essa revelação trouxesse, nesse período, uma transformação, entre aspas, de alguém que era mais egípcio do que judeu, do que hebreu, do que povo de Deus. Prova disso? Exemplo, o texto que nós lemos diz que Deus guiaria o seu povo para uma terra que manaria leite e mel. Quando você lê o texto, você vai encontrar ali o povo se queixando porque sentia falta de cebola e alho. Deus disse assim: a terra mana leite e mel. Essas são as propriedades. Gente, nós deveríamos se preocupar muito quando Deus está dizendo que vai dar alguma coisa e a pessoa ainda está interessada em outra que não tem nada a ver. Se uma terra que mana leite e mel é algo que vai ser doce na tua boca, mas o povo diz: não, nós queremos aquilo que é ácido. Sentimos falta da acidez do Egito. Deus está dizendo: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, mas eles estão se queixando porque não tem cebola e não tem alho. Está entendendo a necessidade do processo de transformação? Por quê? Porque embora, entre aspas, havia cebola e alho na terra prometida, eles estavam desejando aquilo que Deus não disse que daria, aquilo que Deus não especificou, e aquilo que Deus disse que especificou, eles estavam questionando, querendo outras coisas. Eles ainda continuavam desejando aquilo que eles tinham deixado para trás. Eles ainda continuavam com saudades do lugar de aflição, do lugar de escravidão, do lugar de sofrimento, do lugar de lágrimas que havia ficado para trás. Deus diz assim: eu vou dar ao meu povo uma terra boa, uma terra ampla e larga. Olha que palavra bonita. Já pensou? Alguém te presenteando com uma casa assim: vou te presentear com uma casa boa, uma casa ampla e larga. Com certeza deve ser uma casa muito boa. Só que o questionamento deles, quando se falava de terra, é que o deserto não havia sepultura. As boas sepulturas tinham ficado no Egito. Deus falando: eu vou dar uma terra que vai gerar vida, e eles preocupados com uma terra que trazia morte. Uma terra para gerar vida. Eu vou dar a vocês uma terra viva, uma terra que produz, uma terra fértil. Mas eles questionam dizendo: nós queremos uma terra onde há sepultura para que possamos morrer. Se não bastasse, em determinado momento, Deus chama o seu povo para a sua presença. Tudo isso em trajeto do Egito. Deus chama o seu povo para a sua presença e diz assim: olha, santifica o meu povo, porque eu quero me revelar ao meu povo. O povo abre mão desse período de santificação, não por causa do deserto, queridos, aonde eles estavam, por causa do Egito que ainda estava em seu coração. E diz assim: Moisés, fala tu com Deus, e tu, falando com Deus, transmite para nós. Capítulos depois, a Bíblia diz que Moisés está descendo do monte. Quando está fazendo isso, é exatamente quando ele recebe de Deus as 2 tábuas da lei, onde haviam os 10 mandamentos. E Moisés de longe observa que está rolando um culto. Mas a música não é de Deus, mas o ambiente não é do Espírito, mas a presença não é do Senhor. Quando ele chega perto, ele observa que há um bezerro de ouro, e as pessoas, toda a nação, irmãos, toda a nação está curvada aos bezerros. E se não bastasse, detalhes em relação ao culto, observe, diz a Bíblia que eles adoravam o bezerro de ouro praticando orgias sexuais. Moisés fica indignado, e a primeira coisa que faz é tacar a pedra e quebrar o mandamento no chão por indignação.
Sabe por que o povo tem esses dois comportamentos? Porque só havia um material que poderia ser o Deus deles. O que era ídolo para eles. O que de fato era importante para eles. O que de fato significava para eles. O que de fato era valor para eles. Aí Arão diz assim: então vocês me dão o seu ouro e eu dou para vocês um Deus. Por quê? Porque de fato era isso que eles adoravam. A única coisa que Arão fez foi simplesmente dar forma àquilo que já era objeto de adoração. Segundo, pelo comportamento de como eles adoram, vocês já entendem de como está o seu coração. Deus então leva esse povo para o deserto. E o período de deserto na vida desse povo nada mais é do que 40 longos e intermináveis anos. Eu disse de manhã e repito dizendo que Jesus praticamente faz o mesmo trajeto em 40 dias. Gente, uma caminhada de 40 dias se estendeu na vida desse povo por 40 anos. Não pense que era muito distante de um ponto ao outro. A Bíblia diz que por muito tempo esse povo andou em círculo. Por muito tempo esse povo andou em círculo. E havia aqueles que questionavam Moisés, dizendo assim: Moisés, nós já passamos por aqui a 13ª vez. Nós já passamos por aqui a 14ª vez. Moisés, anos adentro nós continuamos passando por esse lugar. Por que o deserto se estende na vida de muitas pessoas? Porque o deserto é um lugar de purificação, de revelação, para transformação. E enquanto há relutância na vida do indivíduo, ele permanece ali. Ele permanece ali. Ei, o deserto não é um lugar permanente na vida do crente. O deserto é um lugar provisório. A prova disso é como eles se conduziam no dia a dia. A Bíblia diz assim que suas casas eram tendas que armavam e desarmavam. Até o templo era uma tenda. Por quê? Porque eles precisavam seguir adiante para chegar na terra prometida. Não houve nada em que eles fizeram de forma permanente no deserto. Tudo o que havia ali era temporário. Por quê? Porque Deus não os criou para viver ali, embora estivessem passando por ali. Mas o tempo em que dura o deserto na vida desse povo está relacionado à dureza de coração para que eles sejam tratados. Se não bastasse, de fato alguns não passam pela prova. E diz a Bíblia que muitos, depois de 40 anos de deserto, acabam sendo impedidos por Deus de entrar na terra prometida. Não o bastasse 40 anos de deserto, eles avistam a terra prometida e Deus não autoriza com que eles passem o Jordão, porque o Jordão era a linha final entre o deserto e a terra prometida. Depois de 40 longos, demorados, intermináveis anos de dor e sofrimento, a conclusão das suas vidas é uma vida de morte no deserto. Por quê? Porque nunca deixaram o Egito, porque nunca se converteram, se transformaram de verdade. Esse deserto na nossa vida, irmãos, não é para tornar a tua vida pior. É para transformar a sua história. Esse deserto na sua vida não é para tornar a sua vida pior, é para transformar a sua vida, a sua história.
o que Deus faz e como Deus faz, a nossa mente não alcança tal profundidade de entendimento, mas de fato é o que há de melhor da parte dele para a contribuição da nossa melhoria ou transformação para podermos viver as promessas que ele nos fez. E não querendo te frustrar, mas é importante que você entenda que, por pior que pareça a luta do deserto, quando você sai do deserto, você descobre que toda luta no deserto nada mais foi do que uma preparação para lutas de verdade que estão para acontecer na sua vida. Pastor, a vida do crente é de luta em luta? A vida do crente é de vitória em vitória. Mas entre uma vitória e outra sempre existe uma luta básica. Por quê, pastor? Porque o deserto, irmão, é um lugar onde você luta contra você mesmo. Você pode dar o nome que você quiser para os teus inimigos, mas no deserto o teu inimigo é você. É o seu orgulho, é a sua teimosia, é a sua chatice, é a sua dificuldade o quanto você é relutante em algumas coisas no deserto. Todos os conflitos que você enfrenta é interno. Esses dias eu estava orando a Deus, disse para a igreja, eu disse para o Senhor, Senhor, por que quando eu jejum, ao longo do dia, eu vou descobrindo que eu sou uma pessoa, eu fico chato, fico mal-humorado, eu fico ranzinza, minha natureza. Por que eu fico chato? Mais alguém, irmão, junto comigo? Eu, quando faço jejum, dependendo, também, Gabriel, também, pastora Bárbara, mas também, André, mais alguém? Fica chato. Sabe o que Deus disse para mim? Quando você jejua, você não fica chato. O jejum revela quem você é. Foi o que Deus me falou. O jejum não te faz ficar chato. O jejum só revela quem você é. Só revela. Deus disse para mim, não falou para você. Não significa que você seja assim. Deus disse assim, ó, quando você jejua, você não fica chato. O jejum só revela que você é um cara chato. Minha esposa concorda com Deus. Estão de acordo os dois em relação a isso? Teu marido concorda com Deus? Ele fica chato. Esse é o propósito do deserto, revelar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Aquilo que mais te incomoda, talvez é aquilo que Deus mais esteja trabalhando para que mude. Talvez é exatamente isso aí que Deus quer ou que você sirva nessa área, ou que isso morra na sua vida. Todo conflito no deserto é interno. É o eu não sou, é o eu não tenho, é o eu não posso, é o eu não sei, é o eu não faço, é o eu não sou visto. Todo conflito no deserto é interno. O pior inimigo que eu travo ali no deserto sou eu. Por que Deus me leva a esse lugar? Porque é essa pessoa que está em conflito que Deus está lutando para transformar. Aí quando eu acho assim, uau, venci o deserto, vou atravessar o Jordão, vou conquistar, vou desfrutar da terra da promessa. Deus diz assim, não filho, eu te trouxe aqui para você travar batalhas que você ainda não travou. Tudo o que aconteceu até aqui foi para te preparar, porque toda a terra da promessa também é uma terra de conquista. Eu disse que te daria, agora eu vou te falar como, Você vai ter que suar o cabelinho do sovaco, você vai ter que empregar força, vai exigir de você muito mais perseverança agora do que exigiu quando você estava no deserto. Depois que você vencer você agora vai estar apto para travar batalha contra outros. Agora as batalhas podem ser externas. Por quê? Porque você já conquistou de forma interna. Olha o texto que nós lemos. Detalhes. Deus está dizendo assim: aqui.
Olha só, versículo 3 e 8, eu vou ler para você. Entendeu o que Deus está dizendo para Moisés? Gente, nesse texto, Deus está falando sobre 40 anos de ministério. Deus está falando começo, meio e fim. Deus diz assim no versículo 8: portanto, desce para livrá-los das mãos dos egípcios. Primeira parte do seu ministério. Segunda, diz assim: e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Segunda parte do seu chamado. Agora vem a terceira. Ao lugar dos, no lugar de quem? Dos cananeus, ao nome dos inimigos, ao lugar dos heteus, ao lugar dos amorreus, ao lugar dos ferezeus, ao lugar dos heveus e ao lugar dos jebuseus. Sabe o que Deus está dizendo? Por vocês terem passado mais de 400 anos fora da terra prometida, a terra que é de vocês está sendo desfrutada pelos outros. Tem gente que está lá no teu lugar, porque o teu lugar estava vazio. E todas as vezes que você deixa um lugar vago, aonde Deus te chamou, outra pessoa vai ocupar o teu lugar. Pode ser Eteu, pode ser Jebuseu, pode ser Cananeu, pode ser Amorreu, pode ser quem for, vai ocupar o teu lugar. Quando você abre mão do lugar da tua família, alguém vai ocupar o teu lugar. Quando você abre mão do teu lugar em relação ao teu cuidado com os filhos, alguém vai fazer o teu trabalho. Quando você abre mão do teu lugar que Deus estabeleceu, alguém vai ocupar o teu lugar. E Deus, para não frustrar o seu povo, dá ao seu povo o deserto para prepará-los para o que está por vir. Ei, entenda que toda a luta do deserto é uma preparação para algo extraordinário que Deus quer cumprir na sua vida. Toda a luta no deserto é uma preparação para algo extraordinário que Deus quer cumprir na sua vida, irmão. Há um propósito. Deus está te ensinando a lutar. Então Deus está dizendo ao povo o seguinte, gente, você pode ficar de pé comigo? Vamos fazer isso em pé? Senhor, eu perdi meu lugar. Senhor, eu perdi a terra. Vem cá, ministério louvor. Eu perdi a terra prometida. Senhor, a terra é para nós. Tem gente ocupando o meu lugar. Para retomar o que é de vocês, é para isso que eu os tenho treinados. É para isso que eu os tenho treinados, para que vocês retomem o lugar que é de vocês. Feche seus olhos um pouco, por favor. Eu quero essa noite falar com dois grupos de pessoas aqui. Uma é que está atravessando o deserto, e o deserto é algo que é muito recorrente durante toda a nossa vida. Nós podemos ir para lá muitas vezes por propósitos diferentes, tá, irmãos? Alguém que está atravessando o deserto para poder alcançar a terra que Deus prometeu, para poder alcançar a promessa. A esse primeiro eu quero dizer, querido, não desista. Ei, não desista e não resista ao processo de transformação em relação ao deserto. Não desista do tempo de deserto e não resista à obra transformadora de Deus em sua vida. Para você que está no deserto, há uma terra de descanso. Há uma terra que emana leite e mel, mana, brota, flui, uma terra fértil, poderosa. Mas para você que já atravessou o deserto, e agora está travando duras batalhas para conquistar a terra que Deus te deu, a palavra de Deus é o seguinte: resista, resista,
a adversidade que nesse momento se levantou contra você, resista. Porque você está lutando por aquilo que é seu por direito. Você tem o direito, assim como o dever, de lutar por sua casa. Você tem o direito, e assim como o dever, de lutar pelos seus filhos, de lutar pelo seu casamento, de lutar por sua família. Pastor, eu vacilei, pastor, e perdi espaço. Então é hora de avançar. É hora de prosseguir, é hora de ir à frente, é hora de ir avante. É o que Deus quer estabelecer na nossa história. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo o som do medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo o som do medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, Embora não fosse o lugar que Deus estabeleceu, alguns infelizmente pereceram ali. Outros foram além, outros pararam por ali. Talvez o grande dilema essa noite é até onde você está disposto a ir. Mesmo depois de ter passado por tantas dificuldades, até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ir? Esse é o seu fim. Terminamos aqui? Ou continuamos caminhando em frente até vivermos aquilo que Deus disse que faria? Eu quero finalizar essa noite, antes de poder orar por pessoas que vão sair do seu lugar e vir à frente, dizendo a seguinte frase. Sabe por que o deserto é um ambiente de escassez? Porque no deserto, irmão, tudo é tão duro, tudo é tão difícil. No deserto as pessoas são tão ríspidas. No deserto é tão comum, as pessoas são insensíveis. Já observou que elas não observam que você está sofrendo? As suas lágrimas não são vistas, as suas palavras não são ouvidas. Quando você está no deserto, você é esquecido. Ei, é recorrência do ambiente do deserto. Não é que as outras pessoas estão sofrendo de amnésia. Faz parte de quem está no deserto, porque está relacionado à lição do deserto. Por quê? Porque o deserto te ensina algo poderoso que você vai precisar para sempre. O deserto nos ensina o quanto Deus é fiel. Aleluia. Porque é no deserto, pastora Simone, a senhora sabe, que Deus se revela como provedor da nossa vida.
É ali que nós aprendemos a sermos dependentes de Deus. Para sermos dependentes de Deus, Deus nos desliga de muitas pessoas para que nós aprendamos a ser dependentes dEle. Não é que as pessoas nos esqueceram, irmã Meire, mas Deus está nos ensinando a ser dependente dEle. Deus está dizendo assim: não, é comigo que você vai contar, porque eu sou fiel. É comigo que você vai contar, porque eu não falho. É comigo que você vai contar, porque a palavra é minha. É comigo que você vai contar, porque foi eu que fiz a promessa. É comigo que você vai contar. É comigo que você vai contar. Então o deserto nos ensina a ser dependentes de Deus. Você sai do deserto convicto, como o povo saiu, de que se você andar simplesmente em volta das muralhas de Jericó, elas vão cair. Talvez alguém diga que é absurdo andar em volta de muralha. Muralha não cai. Não cai na vida daquele que não veio do deserto e viu as maravilhas que Deus faz. Não comeu maná do céu, não bebeu água da rocha. Então não importa o que seja, se Deus disse faça, pode fazer, porque Ele garante a sua palavra. Ele garante a sua palavra. Mas tem certeza que as muralhas vão cair? Oh, meu querido, ei, eu bebi água da rocha. Da rocha. Eu comi maná do céu. É no deserto que Deus se revela. Nem tudo é ruim no deserto, porque é no deserto que você tem as revelações mais profundas e poderosas de Deus. Foi lá no deserto que Deus se revelou a Moisés. Foi lá no deserto que Deus deu a lei. Foi lá no deserto que saiu água da rocha. Foi lá no deserto que Deus deu vitória ao seu povo. Foi lá no deserto que Deus os sustentou em todo o tempo. O deserto está te ensinando a ser dependente, porque você vai precisar ser dependente de Deus para conquistar a terra prometida. Queridos, eu quero orar por pessoas essa noite. Se você tem coragem e precisa, sai do seu lugar o mais rápido que você pode. O mais rápido que você pode. Pastor, eu estou... Isso, fique em pé aqui. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia.